pessoal, começando o videocast sem contraindicação dessa semana. No episódio de hoje, já adianto, vai ser um episódio muito especial. Hoje eu vou conversar com minhas convidadas sobre duas abordagens terapêuticas que utilizam diferentes formas de expressão artística, né, para promover o bem-estar emocional, físico e mental. A contoterapia e a musicoterapia, tá? Nós vamos falar também como é a utilização dessas práticas integrativas e outras também terapias especiais oferecidas nas clínicas Unintegra, que fazem parte da rede própria da Unimed João Pessoa, tá bom? É com muita satisfação que hoje a gente recebe aqui doutora Fátima Oliveira, médica, anestesiologista, contoterapeuta, gestora de terapias específicas das clínicas Unintegra, que vem aqui ao Sem Contraindicação pela segunda vez. Seja bem-vinda, doutora Fátima. Que prazer, né? Estamos aqui de novo. Aqui conosco também a Juliana Sarmento, psicóloga, musicista, musicoterapeuta da equipe da Unintegra, que está vindo pela primeira vez ao nosso videocast. Seja bem-vinda, Juliana. Obrigada, linda, e vamos embora. Lembrando que você pode nos seguir aqui no Instagram, aqui também no portal da Unimed, ou você que está nos acompanhando pelo YouTube, inscreva-se para poder sempre receber a notificação quando a gente colocar aqui um novo conteúdo, né? Informações que a gente compartilha com você para que você cuide mais da sua saúde. Bom, vou começar a nossa conversa falando sobre a contoterapia, doutora Fátima. Queria que a senhora começasse aqui esse papo explicando para a gente o que é a contoterapia. A contoterapia, Linda, ela é uma abordagem terapêutica que, junto com outras terapias, ela trabalha o aparelho psíquico. Então, ela é uma psicoterapia. E como é que ela acontece? É através de contos, através da história. Então, através de um conto, você, ao ouvir aquele conto, aquela pessoa identifica, tá, processos, tá, mentais e psíquicos que estão em sofrimento. Então, é uma abordagem. A gente sempre ouviu falar de contos de fada. Um conto de fada, ela tem ali uma simbologia. E essa simbologia é para tratar as nossas emoções, os traumas, Sim. as dores que estão ali no nosso inconsciente, a gente traz através da contoterapia, através de uma história. Não ela só. O que é que você entende? Que uma abordagem só, muitas vezes, ela não dá conta dos nossos traumas. Então, ela é mais uma ferramenta. Certo. Eu diria que a contoterapia, através das histórias, dos contos, usando a simbologia, o indivíduo traz a sua individuação para os seus processos emocionais. E quais são, assim, os benefícios, né, da contoterapia? Primeiro benefício é que você não aponta, né, o problema do outro. Através de uma história, o indivíduo ele se identifica. Então, aquele trauma que ele vivenciou na infância, ou mesmo na vida adulta, um medo, um pânico, uma angústia, um abuso, Sim. aquele conto vai refletir e aí ele consegue, eu diria que terapeutizar. Ele só, com aquela história, ele olha para si e ele consegue identificar que gatilho daquele momento da sua vida. Então, é uma história, porque o grande idealizador que fala muito bem sobre a contoterapia é o Jung. E o que é que Jung diz? Que o nosso cérebro, ele entende muito a linguagem dos símbolos. Para tudo a gente tem um símbolo. Então, uma criança que muitas vezes tem medo de um animal, um bicho, você encontra um adulto e diz, eu tenho medo de gato. Foi lá atrás na infância. Né? Um trauma que ele pisou ali o gato. Então, uma história que foi contada para ele. Sim. Então, quando aquele adulto vê um gato, ele tem medo. Isso é uma simbologia. Então, o que foi que ficou marcado lá no seu inconsciente, que muitas vezes ele precisa trazer para o consciente. Então, a simbologia é tratar as nossas emoções. Certo. E essa prática, ela pode ser feita em qualquer idade, em pessoas de qualquer idade. Ela pode ser feita em pessoas de qualquer idade, em crianças, a partir dos contos de fada, em jovens, em adultos. Tá? Pode ser feita de forma individual, assim como também em grupos. Então, é muito terapêutico você trabalhar com esses traumas em grupo, onde você lê um conto e ali, a partir daquele momento, a pessoa se identifica e ele vai trabalhando no seu interior. Como é que funciona uma sessão de contoterapia? Uma sessão de contoterapia, você escolhe um conto, Tá. e aí você vai trazer
aquele conto para aquele grupo de pessoas, né? Você não pode pegar, aí todo conto que eu... Não, você tem que saber o que você quer trabalhar, né? O que é que você está querendo trabalhar com aquele grupo. E aí você lê aquele conto e vai pedir para que as pessoas... Que parte do conto ele se identificou. Se você pensar que Jesus foi o maior contador de história, tá? Porque ele usava as metáforas, as parábolas. Então, a partir das metáforas, o indivíduo, ele trabalha as suas dores, o seu inconsciente. Esse é o caminho da contoterapia, tá? É mais uma ferramenta. Eu quero deixar bem claro que não é só a contoterapia, ela é mais uma abordagem, né? E aí Jung e outros como Freud já abordam as histórias como forma terapêuticas. E qual o papel do símbolo e do arquétipo na contoterapia? O que seriam os arquétipos? Todos nós temos, dentro do nosso processo interno, nós temos os arquétipos da coragem, tá? Da mãe guerreira, do herói. Tá? Esses arquétipos, eles são descobertos muitas vezes a partir daquela história. Então, Sim. quando você escuta uma história, né? Patinho Feio. Que história do Patinho Feio, né? Aquele patinho, ele não era nem patinho, ele era o quê? Um cisne, né? E ali, processo de rejeição, a mãe... Era diferente, que né? ele era diferente. E quantas vezes essa rejeição a gente traz para hoje? As pessoas querem nos moldar um modelo para a gente ser aceito. A gente, muitas vezes, tenta se igualar ao outro. Deixa de ser o que Deixa de ser o que é para ser o outro. Então, a história do Patinho Feio, e aí ele é rejeitado dentro de casa, ele faz uma trajetória. Então, isso é uma história que dentro dessa história tem vários arquétipos, né? Quando ele rompe, quando ele olha no espelho e ele se vê que ele era bonito e que ele não era um pato. Então, isso é um arquétipo. O herói são as histórias que nós temos no nosso... É trabalhar o nosso processo do inconsciente, Linda. A contoterapia, ela vem por esse caminho. Ela ajuda, ela é mais uma ferramenta para tratar aquelas nossas dores internas. Muito bem. As nossas emoções, através da linguagem. Dos contos para música, Juliana, é verdade que mesmo antes de nascer o bebê na barriga ainda da mãe, apresenta uma certa sensibilidade a sons? apresenta. E, assim, há estudos que comprovam, né, essa sensibilidade que a gente traz para a vida adulta também. Certo. Então, tudo que é vivenciado no ventre, né, tudo aquilo que a gente vive na barriga da nossa mãe, a gente traz para a nossa vida adulta e de idoso e até findar a vida, a gente traz. Então, tudo que a mãe sente na cantoterapia, né, no cantoterapia, se a mãe for contar uma história para o filho, ou conversar com o filho, ouvir músicas, aquilo ali, a criança, a pessoa em si, ela vai trazer para a sua vida aquele momento que foi vivenciado dentro do ventre. E o que é a musicoterapia? Como é que funciona? A musicoterapia, ela é uma abordagem, né, terapêutica, que ela usa a música, né, como ferramenta. Diferente, se a gente faz a comparação, que muitas pessoas confundem, da musicalização. Né? A musicoterapia, ela não é um ensino de música. Né? Na musicalização, o objetivo da musicalização é ensinar a criança a música. Certo. Na musicoterapia, não. A gente vai usar a música como ferramenta. Vibrações, o ritmo, a intensidade. Então, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade motora, né? Então, a gente vai trabalhar ritmo com aquela pessoa. É muito mais legal a gente trabalhar ritmo, né, com música, tocando o instrumento, do que ficar só naquele movimento repetitivo, sem, às vezes, a criança nem entende, ou o adulto em si também não entende. Então, a interessante da musicoterapia é exatamente isso, da gente poder usar a música ao nosso favor. Né, que nós somos seres musicais. Entendi. Né? E aí envolve exclusivamente tocar um instrumento, ouvir música, ou pode ser ainda cantar, compor? Pode. A musicoterapia, ela é um leque imenso. Né? Então, a gente pode compor canções, a gente pode tocar instrumentos, não é obrigatório tocar, não é? Para você fazer musicoterapia, você não precisa saber tocar um instrumento, mas você só precisa estar aberto para viver a música. Sim. Então, assim, a gente pode fazer com que o paciente toque alguma coisa do jeito dele, deixa livre, para ele explorar aquele instrumento, né? Ou então a gente faz
uma musicoterapia induzida, que é o quê? Fazer com que a pessoa escute a música e, através daquela música, ele traga memórias, lembranças, o que é que aquela música trouxe para você, que emoção você está sentindo, Sim. como é que você está sentindo com essa música. Então, também a gente pode fazer esse trabalho. E para todas as idades também? Todas as idades. Do bebê, do recém-nascido, do ventre até o idoso. Qual a importância da musicoterapia para um equilíbrio emocional? A musicoterapia ela é extremamente importante, principalmente a gente está vendo em estudos e até na prática mesmo, pessoas que têm problemas como depressão, ansiedade, né? Então, a música em si, ela faz esse trabalho, né? De ajudar a pessoa a se entender, Sim. né? O seu processo. E tem alguns pontos também que a gente pode usar, como a vibroacústica, musicoterapia, né? Na musicoterapia que trabalha com vibrações. Então, algumas pessoas que têm depressão, a gente pode usar uma vibração num determinado timbre. Para quê? Para que aquela pessoa se acalme, entenda que aquilo é passageiro, né? Então, para ela se encontrar também, né? Tem músicas que falam de história da própria pessoa, né? E a gente traz. Mas para isso a gente primeiro precisa conhecer a história daquela pessoa, né? É porque Saber. a música gera emoções, né? Isso, A música traz exatamente. lembranças. Sim, E sim. essas lembranças é emoções. E emoções, nós temos área do cérebro que precisa ser ativado com emoções, né? Isso. A gente não aguenta só tristeza, só medo, não. A música, ela leva o indivíduo, além de todos os processos de neurotransmissores, Sim, que é sim. maravilhoso, E né? a música, ela trabalha o cérebro por completo. Todas as regiões do cérebro, ela alcança, Sei. né? Ela não vai diretamente só para por exemplo, só para as amígdalas, por exemplo, que são a questão das emoções. Não. Sim. Ele trabalha tudo, né? Todas as áreas do cérebro, quando a gente escuta música, quando a gente toca um instrumento, quando a gente escuta alguém tocando um instrumento, todas as áreas do nosso cérebro são ativadas. Entendi. E nas clínicas da Unintegra, né? Eu vou querer saber como é a aplicação, né, das duas práticas lá. Começar com a doutora Fátima, né? No caso da contoterapia, como é feita essa aplicação nas clínicas? Nós temos um grupo de mães onde a gente faz um trabalho com essas mães, tá? É em torno de 15 mães, a gente tem um momento de contoterapia. Como é esse momento? A gente escolhe um conto e aí a gente vai fazer a partir do conto, elas vão se identificando ali o que precisa ser trabalhado emocionalmente, né? Sim. A questão do abandono, a questão da aceitação com aquele filho, tá? A questão delas olhar para ela enquanto pessoas, enquanto mulher, enquanto profissional. E a gente trabalha internamente sem estar apontando. Você precisa mudar isso. E sim, o conto usa muita simbologia, cada conto tem uma história, e essa história vai, em cada momento que você conta, em cada pessoa vai ter um momento, algo daquele conto vai te tocar. A frase que toca em mim no conto, o momento é completamente diferente de Juliana, é completamente diferente de você. O mesmo conto, ele pode, tá? Promover momentos terapêuticos de encontro do indivíduo consigo mesmo, para que ele se ajude e busque seu equilíbrio, tá bom? Então, esse é o caminho. Então, a gente tem um grupo com as mulheres, é muito bacana, eu me sinto muito realizada com esse trabalho. E esse trabalho sou eu que faço pessoalmente. Que legal. E na musicoterapia, como é que é feita essa abordagem nas clínicas, Juliana? Lá a gente trabalha diretamente com as crianças, né? Temos crianças com TEA, temos crianças com síndrome de Down também, e alguns jovens, né, que têm algumas questões como depressão, ansiedade, né? E TDAH, exatamente. E a gente trabalha com a música. Primeiramente, eu tenho uma conversa com as famílias para entender qual é a demanda. Sim. Aquela história que eu disse, né? De saber primeiro a história do paciente, para em cima daquela história, para em cima daquela demanda, a gente poder trabalhar com a música, para que a criança dê uma resposta àquele processo, né?
queria falar aqui sobre a questão da formação, né? No dia 11 de abril do ano passado, entrou em vigor a Lei Federal número 14.842, que regulamenta a profissão de musicoterapeuta Isso. aqui no Brasil. Isso. E quais foram as principais mudanças, né, na musicoterapia com essa lei, Ju? Vamos lá. A musicoterapia antes ficava um pouco confuso essa questão, né? Assim, qualquer pessoa pode ser musicoterapeuta, né? Um psicólogo pega, bota uma música, isso é musicoterapia? Não, não é. Né? A gente vê que não é. Então, foi necessário criar essa regulamentação para que se tenha uma orientação de como deve ser feito esse trabalho da musicoterapia. Porque não é um trabalhinho simples, né? Uma coisinha simples de botar a musiquinha para fazer o menino relaxar ou a pessoa relaxar. Entendi. Graças a Deus não é. Né? E temos estudos que comprovam que vai além dessa questão. Então, antigamente, qualquer pessoa que fizesse ou a graduação, que a graduação não tem aqui no Nordeste ainda, né? A primeira graduação foi no Rio de Janeiro, depois foi para o Sul, Certo. né? Para o Paraná. E lá a musicoterapia existe há muito mais tempo do que aqui no Nordeste. A musicoterapia aqui no Nordeste, ela tá aflorando Começando, agora, né? né? Daquela coisa assim, as pessoas estão começando a ver a importância da musicoterapia no processo de desenvolvimento, né? Então, a lei, a regulamentação da musicoterapia veio exatamente para dar essa ênfase de que a musicoterapia precisa ser vista com bons olhos, né? E na sua eficácia de resultados para aquelas pessoas que precisam desse processo terapêutico. Né? Entendi. Bom, a gente chega agora no momento do Mente Ativa, para a gente descobrir aí as práticas de vocês, para gerar mais bem-estar na vida de vocês, na rotina, coisas que vocês gostam de fazer. Eu vou começar aqui com a Juliana. Eita. Ela que aproveita os momentos de folga com a família, gosta de ir à praia, à igreja e gosta de cantar também. Agora, quando você fala em família, seu pai, sua mãe, apresenta aí pra gente. Fala um pouquinho sobre eles. Pronto. Eu moro com meus pais ainda, né? Aham. E assim, sempre, desde que eu me entendo por gente, a ligação familiar, assim, ela é muito forte, ela é muito latente, né? Minha avó, acho que ela fez esse trabalho muito bem feito, com todos os filhos e, consequentemente, passou para os netos. Então, assim, eu tenho uma ligação muito forte com os meus pais, né? Com os meus primos, a família em si, mesmo assim, a gente tem uma ligação muito boa. E que tipos de programas vocês fazem aí? A família toda, como é que A é? gente vai muito pra praia, vice. Morar no litoral é bom por isso, né? É. E principalmente aqui na nossa terra, que temos praias maravilhosas. Então, assim, a gente sai, bota no carro e vai-se embora. Conhecer as praias, aproveitar um pouquinho o final de semana, que é um momento que, durante a semana, a gente não tem muito, como, né? Então, a gente se encontra mais no final de semana. E também é importante cuidar do espírito. Você vai com Isso. que regularidade à igreja? Todo final de semana eu tô na missa, É. né? Essa formação, essa criação que eu tive, né? Da minha família, a gente tem a vivência religiosa muito forte, né? Entre nós. Então, fui criada desde pequena, né? Na Igreja Nossa Senhora Aparecida, que é de lá de casa. Sim. Né? Então, mãe dizia que eu ficava debaixo da batina dos padres, debaixo do altar, correndo na igreja. Era exatamente Nossa Senhora Aparecida. Então, a igreja sempre esteve muito presente na minha vida. Sei. E a produção me disse que você canta com o Padre Nilson. Também. Ele que, inclusive, já esteve aqui no podcast Foi, também, no eu ano soube passado. Eu soube E que como ele é que é tá essa por aqui. experiência de cantar com ele? Como é que Olha, é a isso? família toda. Ah, foi grande, É hein? gente, viu? É gente, hein? Essa Ai, é minha sobrinha. fofa. Linda. Mas me conta, Maravilhosa. Juliana, Aí, ó, essa eu e experiência. Alexandre. Eu conheci Padre Nilson quando eu fui trabalhar no Marista, né? Então, ele também entrou no mesmo período. Sim. E Padre Nilson estava vindo de Santa Rita para cá, né? Então, a gente começou uma amizade, assim, uma afinidade muito boa. E ele foi nomeado para Mãe Rainha. Do que ele foi desde essa época, Sim. eu canto com ele. Agora, eu tô cantando bem menos, né? Pela vida que a gente leva.
Pela rotina, né? Pela nossa rotina. Mas que Então, bom, assim, que legal. eu busco sempre pelo menos 1 ou 2 vezes no mês cantar lá na missa junto com o meu querido Padre Nilson. Muito bem, agora eu vou passar para a doutora Fátima. Nós já sabemos que ela ama viajar e vai compartilhar conosco também como foram algumas de suas viagens mais recentes, que incluem Chile e Bolívia. E aqui no Brasil, Pará. Vamos começar pelo Brasil? Tá uma coisa boa. Isso A aí. cara de felicidade, estou Não. entendendo. Muito bom. Onde é que é isso? Isso aí foi no balneário de Alter do Chão. Alter do Chão Alter do Chão. é um balneário onde tem lá o Rio Tapajós. Uhum. Eu tô fazendo agora um pós-doutorado em espiritualidade e saúde. Aham. E aí o meu trabalho, eu estou estudando cura médica de almas. Esse é o meu tema do meu trabalho. E eu soube, né, que aí eu viajei nesse passeio com Mulheres pelo Mundo, é um grupo de viagens. Aí eu já estou aí no Atacama. Aí eu no Atacamas. Já tá Já longe. tô longe, eu já tô longe. Calma. E aí eu tô em Atacama, muito bom. Essa viagem eu fui em abril também, com um grupo de mulheres aqui da Paraíba, peregrinos. Nós Que temos um legal. grupo. Eu faço parte de muitos grupos. E tanto viajo só com meus filhos, sozinha, mas eu viajo também muito com grupos. Viagens que eu digo terapêuticas, né? Espiritualizadas, ou daí é o Atacama, né? Ai, que lindo. Muito bonito o Atacama, no Chile. Essa viagem eu tinha muita vontade de conhecer, né? É um lugar bem diferente. Que Isso vale foi esse muito. ano. Isso foi esse ano, eu fui em abril. Em abril eu tá. estava no Atacama. Aham. Eu passei lá, conheci o Atacama. Olha, e Ata- Ela toda aventureira. Aventureira, é. Ficou linda essa foto. Foi, Legal. Atacama, muito bom. Isso aí são nos Geis, isso aí também no Atacama, muito bonito. Tenho muita vontade de conhecer isso, porque da terra, né? Ah. Da quintura da terra sai esses gases, né? Então, a gente tem 3 gases, esses. Um é na Nova Zelândia, outro no Chile e outro nos Estados Unidos. Poxa. E aí eu fui conhecer isso aí, Legal. da terra saindo essas Que fumaças, legal. muito bonito. Eu soube que já tem uma viagem à vista. Ah, sim. Pra onde é, doutora Fátima? Conte aí. Ai, agora minha próxima viagem. Minha mãe tem 82 anos e ela tem muita vontade de conhecer a África, né? Ela tem muita vontade de conhecer a África e ela fala muito ela gosta muito de bicho. A minha mãe é do interior. Sim. E eu fui criada com minha avó, uma grande contadora de história. Aí é no Xalá de Uni, aí é na Bolívia. Nossa, que legal. Muito linda, né? Muito bonito. Que coisa linda que Deus fez para nós, né? Nossa. Então aí a gente se conecta com a nossa espiritualidade, a gente vê a grandeza do que é a fé. Isso. Eu sou uma mulher de muita fé. Uhum. Muita fé. Então, minha mãe quer ir para a África, então a gente vai fazer um safari com ela. Uau! Eu vou em janeiro, estarei com minha mãezinha Elizabeth, para ela fazer realizar o seu sonho. Sim. Eu acho que não tem coisa melhor do que. Eu sou mulher de sonhos. É. Eu sempre faço a minha agenda de sonhos, viu, Juliana e Linda? Inicio o ano, eu faço o meu calendário. Isso é legal, isso é legal, isso é legal. Muito bem, olha aí que coisa boa. Agora eu quero passar por um outro momento aqui da nossa conversa para falar sobre o serviço das clínicas Unintegra, tá? Queria conversar sobre isso, trazer a Unintegra, né, que tem uma unidade na Torre e uma outra na Praça da Independência aqui em João Pessoa. Doutora Fátima, para quem ainda não sabe, explica para a gente o que são essas clínicas Unintegra. Tá. Nós temos 2 clínicas, essas 2 clínicas, ela trabalha com crianças que têm atraso no neurodesenvolvimento. Lógico, o maior atraso que a gente hoje trabalha muito é com o autismo, né? São os transtornos do espectro do autismo. Mas a gente trabalha também com outros atrasos da fala, que nem tudo é autismo. Certo. Então, hoje nós somos uma clínica multidisciplinar. Essa clínica ela tem todas as abordagens terapêuticas Tá. para que essa criança receba essas terapias. Lembrando que o autismo não é doença. Tá? A criança que ela está dentro de um espectro e esse espectro ela apresenta comportamentos, ela apresenta as características que precisa ser trabalhada. Então nós temos fonoaudiologia, nós temos fisioterapeuta, nutrição, psicologia aplicada à ciência ABA, que é a ciência hoje da qual a gente trabalha com o transtorno, a ciência de evidência, de comprovação. Temos também a musicoterapeuta, temos também fisioterapia, nutrição, TO. psicologia, TO, terapia ocupacional. Então, hoje, essa abordagem multidisciplinar faz uma intensificação nessa criança, né? Então, a criança recebe esse diagnóstico e aí ela vai para a clínica. Esse diagnóstico é dado pelo neuropediatra, pelo psiquiatra, pelo pediatra.
E aí inicia essas terapias. Lógico que são terapias intensas, onde é uma dedicação muito intensa das mães. Nós também temos um grupo lá que uma psicóloga que trabalha com as mães, faz um trabalho de parentalidade. Então, essa mãe, Orientação. orientação parental, a gente chama de orientação, educação parental, para que essa mãe, ela entenda esse espectro, ela saiba como se comportar, tá? Trabalhar com essas crianças, os seus comportamentos, os medos, a educação, que muitas vezes a gente fala para a criança a questão da tela. Né? Então, essas crianças hoje a gente tem a tecnologia muito bacana, mas nós vivemos num mundo de telas. Sim. Né? Sim. E a tela, ela adoece. E ela passa a ser um estímulo. Então, o indivíduo, quanto mais vê, mais quer. Sim. Tá? Então, a gente trabalha isso. Então, o pai passa por 8 semanas de orientação e recebe também tratamento individual. Uhum. Então, essa é a nossa abordagem. É uma clínica que está bem focada. A gente fez um trabalho. Nós temos uma sala, a sala de Juliana é uma Sim, sala é bem, verdade. bem organizada. Eu acho que é Sim. uma das salas foi especializada, foi projetada, né, Juliana, só para a música. A gente falou sobre essas duas abordagens hoje, né? É. A contoterapia, a musicoterapia, mas além dessas duas, tem outras que são realizadas lá também? Tem. Tem. A gente tem hoje, nós temos acompanhamento, nós temos lá serviço social, Aham. a abordagem, por exemplo, a abordagem da criança com transtorno, Linda, ela tem 3 componentes. Tá. A criança como centro, Certo. a equipe multiprofissional, essa equipe, e a família. Tá? Então, a família, esse é um tripé. Não dá para se trabalhar só o profissional, só a criança, não. É uma tríade, é em conjunto. Então, nós temos programas, esses programas, eles são executados, as crianças passam por avaliação, ela recebe relatórios. Nós temos hoje analista de comportamento. Esse analista de comportamento, ele elabora um plano de individualização daquela criança, centrada nas necessidades da criança. Uhum. E aí a gente desenvolve as terapias. Então, a terapia da criança ela é bem centrada. O que é que essa criança precisa? É uma intensificação em fono, em nutrição, em psicologia. Então, é um trabalho em conjunto, é um trabalho bem bacana. E a gente também tem lá questão de arte e terapia. Nós temos as semanas de Sim. arte, Dia das Mães, Dia das Crianças, Semana da Família, Dia do Legal. Amigo, que a gente trabalha as artes. Né, Juliana? Legal. E como é que os beneficiários da Unimed João Pessoa podem ter acesso às clínicas? Primeiro, a mãe, a família, observa algum atraso daquela criança. Tá. Esse atraso, muitas vezes, é primeiro pela mãe, pela família, depois vai ao pediatra, e esse pediatra, ele encaminha para uma avaliação de um neuropsicólogo, Certo. um neuropsicólogo, e também essas avaliações como neuropediatra. E aí vai fechar um diagnóstico. Fechou esse diagnóstico, o neuropediatra fecha esse diagnóstico, a criança recebe um laudo e ele vai dar entrada. Nós temos os portais, né? Como também pode se dirigir à clínica. Lá nós temos um setor chamado Viver Bem. Viver Bem. E o Viver Bem recebe essa demanda e aí acolhe essa família e aí a gente vai distribuir essa criança numa agenda. Ela passa por uma avaliação com toda a equipe multidisciplinar para depois ela iniciar as terapias. Isso é uma consulta, uma anamnese com a mãe, se colhe toda a história da criança e faz um plano de intervenção. Esse plano de intervenção, ele é centrado e focado na criança. Entendi. Muito interessante. Então, para você que de repente está, né, nesse Com momento dúvida. precisando ou com alguma dúvida, entre em contato aí com as clínicas. Como eu falei, são 2 unidades, uma no bairro da Torre e outra também na Praça da Independência aqui em João Pessoa, para poder ter acesso, né, a um ambiente tão especial e adequado para ajudar a auxiliar nesse tratamento. Bom, estamos chegando ao final desse episódio do nosso videocast. Queria muito agradecer o carinho, né, e o fato de vocês estarem aqui compartilhando um pouco, né, desse conhecimento de vocês, dessa busca de vocês por práticas que ajudem, né, a população nessa questão da qualidade de vida, da saúde. E queria deixar aqui aberto o espaço para vocês deixarem uma mensagem para quem está nos assistindo. A primeira coisa é que nós somos um plano de saúde que se preocupa muito com nossos usuários. Tá? Essa criança, ela precisa ser estimulada o mais precoce possível.
ela precisa receber um tratamento que seja focado na sua realidade, nas suas particularidades. E, acima de tudo, essa família, essa mãe, ela precisa se sentir muito acolhida. Nós estamos desenvolvendo esse trabalho. Uhum. Então, eu queria deixar. É um prazer vir aqui falar de coisas que animam nossa alma. Tá? Uhum. Então, a contoterapia é essa abordagem. Eu tenho esse grupo lá com as mães. Sim. Tá? É muito, eu diria, gratificante. Essa mãe que tem uma carga muito grande, essa mãe que eu tenho uma admiração muito grande por ela, muitas vezes, assumir esse trabalho. Uhum. Então, é gratificante. Linda, estar aqui falando com Bom. você. Você é sempre muito gentil conosco. Obrigada, doutora. Obrigada pela sua gentileza também, de vocês, viu, Ju? Obrigada também. Eu agradeço, assim como a doutora Fátima, né? Fiquei surpresa com o convite, mas, assim, eu fico com o coração radiante, né? De poder também falar um pouco mais sobre a musicoterapia, da importância, e eu acho que ter esse lugar de fala, né, é muito importante para a gente, Uhum. e em especial para as crianças, né, que como a doutora Fátima falou, quanto mais cedo a gente começar a intervenção, então a partir do momento que vê que tem uma coisinha que está chamando a atenção, o coração Sim, de mãe sim, não se engana, então é importante buscar ajuda, né, e a gente está aqui para oferecer esse apoio. Que bom. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada a você pela sua companhia. A gente volta na semana que vem. Até lá.